queridos, estamos juntos mais uma vez no treinamento do Missões Kids e nesse módulo e nos próximos 2 estaremos conversando sobre as principais características, como ensinar, os recursos mais apropriados para cada grupo de faixa etária. Então nós vamos estar hoje começando a partir do berçário e do maternal. A criança forma os seus conceitos e percepções sobre o mundo a partir das primeiras experiências que ela tem de vida, pela influência das pessoas que a cercam e do ambiente onde ela está e também das circunstâncias que ela vive. E quando o professor de criancinhas, de bebês, entende isso, ele sabe da sua grande responsabilidade, porque ele está ajudando a formar os primeiros passos na caminhada daquela criança com Deus, os princípios da sua fé, do seu conhecimento da palavra de Deus. E todas as vezes que uma criança é acolhida na igreja, bem recebida, aquelas pessoas que fazem isso estão promovendo naquela criança o sentimento de pertencimento àquele lugar, àquele grupo. E elas começam então a associar os sentimentos de amor, de cuidado à casa de Deus. E isso é muito rico, é muito precioso. Falando então dos bebês, assim que nascem, passam por muitas mudanças. Os menores, a maior parte do tempo, só dormem. E à medida que vai passando o tempo, eles começam a ficar mais tempo acordados, começam a aprender a sentar, a engatinhar, até conseguirem ficar em pé e andar. Nessa fase, o ensino ele precisa ser muito mais emotivo, afetivo do que racional. Então, a maior necessidade das crianças nessa fase é de cuidado, de alimentação, de higiene e também de muito afeto, muito amor, muito acolhimento. E é a partir daí que o professor pode desenvolver o seu trabalho. Na medida que ele cuida do bebê, ele pode então estar conversando com o bebê, cantando musiquinhas, conversando, olha como a Paulinha é linda, vamos ver a mãozinha da Paulinha? Quem fez a mãozinha foi Deus, Deus fez a sua mãozinha, Deus fez o seu pezinho e pega no pezinho, mostra, faz carinho. Então, a partir desse contato bem próximo mesmo, é que a gente consegue transmitir o ensino do amor de Deus para esses pequenos. São crianças que estão numa fase totalmente sensorial, então elas exploram o mundo, como nós já vimos no vídeo anterior, a partir dos órgãos dos sentidos, da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato. É assim que os bebês começam a aprender. E é importante, à medida que eles crescem um pouco mais, que o professor consiga ali sentar junto com outros ajudantes, com os bebês, e cantar musiquinhas simples, de preferência sempre repetindo, não colocar um repertório muito grande de música, sempre musiquinhas curtinhas e que você possa cantar sempre, a cada domingo com elas, e trazer gravuras que estejam encapadas, sem pontas que arranham, para que as crianças também possam ter acesso, e brinquedos de borracha que eles possam pegar, vão com certeza colocar na boca, por isso é importante demais, assim que terminar, esses brinquedos serem lavados. A sala precisa ser um ambiente seguro, limpo, bem cuidado, Então, é necessário ter essa atenção no ambiente da salinha onde se trabalha com os bebês. Importante também a gente trabalhar o ensino de maneira muito natural. A gente não consegue, nessa idade dos bebezinhos, contar uma história inteira. Então, você pode trazer elementos e trabalhar especificamente com eles. Por exemplo, quando a gente quer falar sobre o Deus Criador, trazer a frutinha de borracha, ver com os pais quais frutinhas que eles podem comer. Isso é muito importante. Ter uma ficha onde os pais possam preencher, colocando ali se o bebê tem alguma alergia, alguma que não possa comer alguma coisa. Mas a partir então desses recursos naturais, desses brinquedos ou dessas gravuras, de brinquedos que tenham barulhinho, você vai inserindo o ensino, mostrando sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus,
o Deus Criador que fez cada coisa, que fez o bebezinho, que fez o papai, a mamãe. E dessa forma, numa linguagem muito simples, né, sem falar muito alto, porque os bebês se assustam facilmente também, de maneira doce, é possível nós ensinarmos esses pequenininhos sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, ter bíblias infantis, mesmo que eles ainda não entendam, eles vão mexer, vão botar na boca, existem bíblias durinhas que são feitas justamente para os bebês explorarem, mas mostrar para eles e falar da Bíblia, tudo isso de forma mesmo que indireta, são formas da gente estar inserindo o ensino do Senhor na vida desses pequenininhos, e sempre com muito amor, com muito afeto, com muito cuidado, com muito zelo. É uma fase muito gostosa, que passa muito rápido, mas que pode ser bastante aproveitada para nós ensinarmos a palavra de Deus. Resumindo então, o ensino aos bebês é transmitido pelo amor, numa linguagem doce, simples, que possa comunicar com eles de maneira bastante afetiva. O ambiente da sala precisa ser confortável, seguro, limpo, tranquilo, para que o bebê possa ali estar à vontade explorando à medida que ele vai engatinhar, que ele vai andar. E também os recursos devem ser acessíveis aos bebês, para que eles possam explorar. E sempre bem cuidados, limpos, né? Então, em resumo, é isso. O trabalho com os bebês é um trabalho bastante especial, e da mesma forma como as outras idades, nós podemos estar transmitindo a mensagem do amor de Deus a essa fase tão fofa que é a fase dos bebês. Falando agora sobre as criancinhas do maternal, de 2 e 3 aninhos. Nessa fase, as crianças são bastante ativas, elas fazem tudo com todo o ser. Elas estão desenvolvendo os músculos maiores e por isso elas gostam de correr, de subir, de descer, de pular. Elas estão sempre em atividade. E o professor pode direcionar toda essa energia, toda essa agitação natural das crianças para o ensino também. É possível trabalhar criando rotinas com eles, para que eles cheguem na salinha e já tenham ali organizados os momentos que eles vão ter com o professor. E é uma fase onde as crianças têm um pouco de dificuldade para entender o outro. Então, eles têm uma visão um pouco ainda egocêntrica, né? Não conseguem se colocar no lugar do outro fisicamente, enxergar dessa forma, mas é possível o professor trabalhar com eles sobre o relacionamento, a importância dos pares, o respeito, o amor, o cuidado de uns com os outros e também o dividir, que é algo que precisa trabalhar com eles, que eles têm bastante dificuldade ainda com isso. São crianças que descobrem que podem tomar certas decisões, então o não aparece muitas vezes, às vezes mordem, né, e fazem coisas que não deviam, apertam, beliscam o coleguinha. Então é importante corrigir, ensinar aquilo que está errado, né, e sempre comunicar aos pais, mostrar aos pais o que está acontecendo, ter essa parceria, essa comunicação aberta, tranquila, né, mostrando que estão ali para aprender, que estão nessa fase, que é importante eles serem bem orientados. Sobre o conteúdo, essas crianças gostam muito de aprender sobre o amor de Deus e sobre a criação, o cuidado de Deus. Já dá para a gente contar historinhas, dividindo em pequenos pedacinhos e relembrando os pedacinhos com eles, né? Então é muito bom a gente explorar as historinhas já com eles de forma bastante simples e direcionada. Nessa fase, o tempo médio de concentração, de atenção das crianças é de 3 até no máximo 5 minutinhos. Então tem que ser coisas bem rapidinhas mesmo, bem práticas, né? E a linguagem também, assim, bem simples, alegre, para que eles possam aprender. Os melhores recursos para se usar nessa faixa etária, além das gravuras bem coloridas e simples, né, e grandes e acessíveis às crianças, são os bonecos de borracha, os personagens de sucata, livros, né, interativos de pano, ou aqueles que as crianças podem tirar, colocar as figurinhas.
também massinha para que elas trabalhem ali a coordenação motora e também o professor use para fazer, manipular e fazer algum personagem, alguma coisa da historinha. Recursos vivos, como você pode levar, vai trabalhar sobre a criação das plantas, levar folhinhas, grama, gravetos, coisas que elas possam ter contato direto, que são recursos naturais, vivos. Também pode trabalhar com fantoches e dedoches. Essas crianças amam os bonecos dos fantoches. Mesmo que o professor não se esconda, ele pegue, esteja ali com o bonequinho, ela vai interagir, ela vai conversar com o bonequinho. Elas gostam muito, né, dessa interação, dessa conversa, desse contato com os fantoches. Então, é um ótimo recurso para o professor. E também o professor pode usar pequenos vídeos, né, filminhos, imagens projetadas. É uma infinidade de recursos possíveis para serem usados, lembrando que eles gostam de explorar, né? Gostam de tocar, gostam de mexer. Então, quanto mais acessíveis forem esses recursos, melhor essas crianças vão conseguir aprender a lição. Em geral, nessa fase, as crianças são bastante sensíveis, não têm vergonha, não têm inibição, então são muito espontâneas também. E são muito carinhosas, né? Quando elas percebem ali um olhar, né? Uma atitude de acolhimento, elas se dão facilmente, a maioria delas, né? Então, é uma fase que a gente tem esse acesso ao coraçãozinho delas. A gente deve aproveitar isso para mostrar o grande amor que Deus tem pela vida delas. Elas já têm desejo de conhecer a Deus, elas manifestam isso. Então, ensiná-las a falar com Deus, mostrar a palavra de Deus, né? É importante incentivar os pais a comprarem uma biblinha para que elas tragam. Elas têm muita alegria de trazer para a salinha da igreja a sua Bíblia, e o professor deve, então, pegar essa Bíblia e explorar com eles, e mostrar que é a palavra de Deus, que ali tem as histórias, os ensinos que Deus tem para cada um de nós. As crianças nessa fase já podem aprender sobre o Deus Criador, sobre o Deus presente, o Deus que cuida, o Deus que ama, sobre a Bíblia como a palavra de Deus, sobre Jesus, nosso Salvador. São verdades que o professor pode ir ministrando, ensinando a elas e fazendo isso de maneira empática, né, e repetitiva, né? O ensino nessa fase ele deve ser repetitivo. O que o professor deve fazer é usar recursos diferentes, mas ele pode trazer a história, o ensino, e depois repetir em um outro momento a mesma história, o mesmo ensino, com recursos, com uma metodologia diferenciada. A sala de aula, o ambiente, pode ser bem decorado, deve estar organizado, como eu falei agora há pouco. É importante que as crianças dessa fase tenham uma rotina na sala, onde elas já estejam preparadas ali para o que vai acontecer, e a sala deve ter ordem, porque a desordem já produz uma agitação nas crianças e isso não é legal. Uma musiquinha calma, ambiente, enquanto elas estão fazendo alguma tarefinha, é gostoso, é importante também, e sempre um lugar seguro, lembrando que essas crianças também ainda não têm muita noção do perigo, então elas podem estar fazendo, pegando, mexendo em coisas que são riscos para ela. Então, sempre manter as tomadas tampadas, não deixar nada que seja alto, que a criança possa subir e acabar caindo. São cuidados que a gente sempre tem que ter com crianças pequeninas. Se você, então, é um professor que tem trabalhado com os bebês, com as criancinhas pequenas, continue se dedicando a esse ministério, sabendo do valor, da preciosidade que ele é, e entendendo que você estará ali cooperando com as famílias no crescimento, no bom desenvolvimento dessa criança e principalmente na sua caminhada de fé com o Senhor Jesus. Um grande abraço, queridos, e até a próxima.